Sou Beth, tenho 32 anos e sou executiva de marketing em Chicago. Estando no casamento do meu irmão Alex, eu deveria estar preparada para os comentários da minha mãe, mas suas palavras ainda assim me tocaram profundamente. O casamento do seu irmão foi impecável, disse minha mãe com orgulho, enquanto toda a família ria de mim. Quando será a sua vez? Você não passa de sobra de material. Eu apenas sorri e respondi: já aconteceu. Você só não foi convidada. A sala inteira ficou em silêncio. Se você quiser saber como meu casamento secreto se tornou meu maior triunfo, não deixe de curtir e se inscrever. Me conte de onde você está assistindo nos comentários, e eu conto como finalmente enfrentei minha família. Cresci em uma casa colonial imaculada no subúrbio de Boston, onde as aparências eram tudo. Nosso gramado estava sempre impecavelmente aparado, nossas fotos de família cuidadosamente dispostas na lareira e nossa posição social meticulosamente mantida. Desde cedo, aprendi que, na família Walker, a forma como os outros nos percebiam importava mais do que como realmente nos sentíamos. Meu irmão Alex foi o menino de ouro desde o primeiro dia. 3 anos mais velho que eu, ele se destacava em tudo que meus pais valorizavam: esportes, estudos e, o mais importante, integração. Ele era capitão do time de futebol americano, presidente da turma e namorava garotas das famílias certas. Meus pais sorriam de orgulho a cada touchdown que ele marcava e a cada prêmio que ele recebia. Eu, por outro lado, sempre fui a peça quadrada no buraco redondo da nossa família. Enquanto Alex praticava esportes, eu passava horas desenhando no meu quarto ou escrevendo histórias. Minha mãe passava, olhava meus desenhos e suspirava. Você não prefere ir à festa na piscina da Jéssica? Todas as outras meninas estão lá, ela dizia. Mas eu preferia criar meus próprios mundos a me encaixar no de outra pessoa. Meu pai, Robert, era bastante ausente emocionalmente. Trabalhava longas horas como advogado corporativo e, quando estava em casa, geralmente repassava à minha mãe assuntos familiares. Escute sua mãe, Beth, tornou-se seu mantra sempre que eu tentava contrariar as expectativas delas. Ele não era cruel, apenas se distanciava de qualquer coisa que pudesse gerar conflito. Minha mãe, Catherine, era arquiteta da imagem da nossa família. Ex-miss que se casou bem, canalizou suas energias para criar a narrativa familiar perfeita. Ela organizava galas beneficentes, chefiava a associação de pais e mestres e examinava cada aspecto da nossa vida em busca de possíveis constrangimentos. Suas críticas eram sempre feitas com um sorriso. Querida, essa roupa não favorece o seu corpo. Deixe-me escolher algo mais bonito. Reuniões de família extensa eram exercícios de guerra psicológica. Tia Diane ostentava as conquistas da filha Melissa enquanto me lançava olhares significativos. A Melissa acabou de se tornar sócia do escritório de advocacia dela. Que mulher ambiciosa, essa! Meus primos mostravam suas alianças de noivado ou compartilhavam fotos de ultrassonografia, enquanto minha mãe apertava meu braço e sussurrava: talvez ano que vem para você. Durante um dia de ação de graças, quando eu tinha 16 anos, ouvi minha mãe na cozinha. Ainda estamos torcendo para que a Beth supere essa fase artística. O Alex, claro, está se candidatando à universidade do pai. Admissão por legado. Fiquei paralisada no corredor, o prato de pãezinhos nas mãos de repente pesado. Foi a primeira vez que entendi claramente que eu era uma decepção. Eu me afastei ainda mais do meu mundo criativo. O sótão se tornou meu santuário, transformado em estúdio de arte no meu aniversário de 17 anos, depois de meses implorando. Cercado por telas e pelo cheiro de tinta, eu conseguia respirar. Meus pais toleravam isso porque me mantinha fora de vista quando seus amigos me visitavam. Quando as cartas de aceitação da faculdade chegaram, escolhi a Northwestern contra a vontade dos meus pais. Eles insistiram em algo mais prestigiado na costa leste, onde poderiam acompanhar meu progresso com mais facilidade. Chicago é tão longe, lamentou minha mãe. E aquele curso de artes não vai levar a nada prático. Mas, pela primeira vez, me mantive firme. Mudar-me para Chicago depois da formatura foi a minha libertação. Encontrei um apartamento minúsculo com uma colega de quarto e uma vaga júnior em uma empresa de marketing. Meus pais presumiram que era uma fase antes de eu voltar para Boston, me estabelecer com alguém do círculo social deles e finalmente me conformar com as expectativas deles.
Marketing é pelo menos um pouco respeitável, admitiu minha mãe durante um de nossos telefonemas semanais, embora você pudesse se sair melhor com seus estudos. O que surpreendeu a todos, inclusive a mim, foi o sucesso que alcancei na minha carreira. Eu tinha um olhar para o design e um talento especial para entender o que fazia as pessoas se conectarem com as marcas. Em 5 anos, eu estava liderando minha própria equipe. Meus pais não conseguiam criticar minha carreira, mas encontraram outros alvos. Que bom que você está indo bem no trabalho, querida, mas não deveria estar pensando em se estabelecer? Você não está ficando mais jovem. Cada conquista na minha vida vinha com um asterisco. Meu apartamento era lindo, mas um pouco pequeno para receber visitas de verdade. Meus amigos eram interessantes, mas não do tipo que te ajuda a fazer networking. Minha independência era impressionante, mas não tão gratificante quanto a família. Nada nunca era o suficiente. Aos 30 anos, aprendi a limitar minha exposição à toxicidade da minha família. Ligações telefônicas mensais substituíram as semanais. As visitas eram agendadas para fins de semana prolongados, em vez de estadias prolongadas. Construí uma vida que me trazia alegria, independentemente da aprovação deles. O que eu não esperava era que encontrar o amor me obrigasse a confrontar a dinâmica familiar que eu vinha administrando cuidadosamente à distância. Conheci Jordan uma noite chuvosa de terça-feira em uma galeria no distrito de River North, em Chicago. Eu estava lá cobrindo a exposição para o blog da minha empresa, câmera na mão, quando alguém tocou meu ombro. Talvez você queira ajustar a abertura para essas condições de iluminação, sugeriu uma voz. Virei-me, pronta para me irritar com um conselho não solicitado, mas, em vez disso, me vi diante de um homem alto, de olhos gentis e botas salpicadas de tinta que pareciam completamente deslocadas no piso de concreto polido da galeria. Sou Jordan, disse ele, estendendo a mão. Desculpe a intromissão. Risco profissional, infelizmente. Sou fotógrafo. Havia algo de despretensioso nele que me fez sorrir em vez de recuar. Meu nome é Beth e aceito toda a ajuda possível. Sou mais escritora do que fotógrafa, respondi. Passamos o resto da noite discutindo a exposição e, na hora do fechamento, ele me convidou para um café. Jordan era tudo o que minha família odiaria, um artista que valorizava a autenticidade em vez de status, que morava em um estúdio reformado em um armazém e que media o sucesso pela realização pessoal, e não pelas finanças. Naturalmente, fiquei intrigada. Nosso primeiro encontro se estendeu do café para o jantar, seguido por uma caminhada à beira do lago. Jordan me contou sobre sua infância na zona rural de Michigan, filho de 2 professores que incentivavam a criatividade acima de tudo. Meu pai construiu um quarto escuro para mim no porão quando eu tinha 14 anos, explicou. Mamãe costumava deixar artigos sobre fotógrafos famosos no meu travesseiro. Eles nunca me perguntaram se eu tinha um plano B. O contraste com a minha própria criação era gritante e revigorante. Quando compartilhei histórias da minha família, Jordan ouviu sem julgar. Parece que eles estão com medo, disse ele finalmente. Pessoas que precisam que tudo pareça perfeito geralmente têm medo do que está por baixo. Nosso relacionamento se desenvolveu com uma facilidade que eu nunca havia experimentado antes. O trabalho de Jordan como fotógrafo freelancer para revistas e seus projetos paralelos documentando as mudanças nos bairros de Chicago permitiam que sua agenda fosse flexível. Nos encontrávamos para almoçar durante a semana, explorávamos festivais de rua nos fins de semana e passávamos noites tranquilas cozinhando juntos. Pela primeira vez, me senti plenamente vista e aceita. Depois de 6 meses, Jordan me perguntou se eu queria conhecer seus pais, que estavam visitando Michigan. Fiquei nervosa até conhecê-los de fato. Martha e David Palmer chegaram para o nosso jantar com pão caseiro e histórias sobre os percalços da infância de Jordan. Fizeram perguntas sobre o meu trabalho e realmente ouviram as respostas. Quando mencionei uma campanha da qual me orgulhava particularmente, Martha pediu para vê-la no celular, ali mesmo no restaurante. Você tem um talento de verdade, Beth, disse ela, calorosamente. Entendo por que você está se saindo tão bem. Não havia subtexto, nenhuma expectativa oculta, apenas interesse genuíno. Na hora da sobremesa, Martha me convidou para a casa de campo da família deles no feriado de 4 de julho. Sem pressão, acrescentou David, mas adoraríamos recebê-lo. Fui, e foi uma revelação. A casa de campo da família Palmer não se parecia em nada com as casas de férias dos amigos dos meus pais.
Era pequena, com móveis descombinados e jogos de tabuleiro com peças faltando. Passamos por pequenas cidades com ruas principais fechadas com tábuas, Jordan fotografando fábricas abandonadas enquanto eu entrevistava moradores idosos sobre como eram os lugares antigamente. Essas viagens se tornaram a base do nosso relacionamento, horas de conversa no carro sobre tudo, desde política até memórias de infância. Contei a Jordan coisas que nunca havia contado a ninguém, sobre a solidão de crescer como uma decepção familiar, sobre o meu medo de que talvez meus pais estivessem certos e um dia eu me arrependesse de não ter seguido o caminho deles. E se eu acordar um dia e perceber que deveria ter sido mais como o Alex? Perguntei certa noite, enquanto voltávamos de Wisconsin. Jordan ficou em silêncio por um momento, depois estacionou o carro no acostamento. Virou-se para mim. Beth, nunca conheci alguém que se conhecesse tão bem quanto você. Você construiu uma vida nos seus próprios termos. Isso exige uma coragem que a maioria das pessoas nunca encontra. Foi durante um fim de semana no Parque Nacional Indiana Dunes, assistindo ao pôr do sol sobre o Lago Michigan, que Jordan a pediu em casamento. Não houve nenhum gesto grandioso, nenhum fotógrafo escondido nos arbustos para capturar o momento para as redes sociais. Apenas nós dois em um cobertor, um anel simples que pertencera à avó dele e uma pergunta. Não me importo com um casamento grande, disse-lhe depois que eu aceitei. Só quero ser seu marido. Seja lá como for, está tudo bem para mim. Pensei no que significaria um casamento com a minha família envolvida, as opiniões da minha mãe sobre tudo, desde convites até centros de mesa, as inevitáveis comparações com casamentos de primos, a pressão para convidar colegas de trabalho que eu mal conhecia. A ideia me deu um nó no estômago. E se a gente simplesmente não contar para eles, sugeri, meio brincando. E se a gente se casar do nosso jeito, só com as pessoas que realmente se importam com a gente? Jordan me observou. É isso que você quer? Eu não sabia até aquele momento. Sim, respondi com firmeza. É exatamente isso que eu quero. Então, planejamos nosso casamento em segredo, convidando apenas 12 pessoas, os pais de Jordan, seu irmão e cunhada, e 8 amigos próximos que se tornaram nossa família escolhida em Chicago. Encontramos uma pequena clareira perto do lago que tinha um significado especial para nós, solicitamos as autorizações e contratamos um amigo que era ordenado para realizar a cerimônia. O dia do nosso casamento amanheceu claro e fresco, uma manhã perfeita de setembro. Acordei em nosso apartamento ao lado do Jordan, sem que nenhum de nós tivesse se dado ao trabalho de cumprir a tradição de passar a noite separado. Feliz dia do casamento, ele sussurrou, e a simplicidade daquilo encheu meu coração. Nos arrumamos juntas, ajudando uma a outra com botões e zíperes, parando para tomar um café na nossa varanda. Não houve festa de casamento, nem cronograma complicado, nem estresse. Eu usei um vestido simples creme que encontrei em um brechó, e Jordan usou um terno azul marinho que ele já tinha. Nosso único luxo foi com um fotógrafo, um colega de Jordan, que prometeu registrar o dia sem nos fazer posar por horas. O local da cerimônia era uma pequena clareira com vista para o Lago Michigan, um lugar onde havíamos feito inúmeros piqueniques e conversas. O pai de Jordan chegou cedo para preparar algumas cadeiras para os convidados mais velhos e um arco simples de galhos de outono e flores silvestres criado por um de nossos amigos. Enquanto caminhava em direção à Jordânia, sem ser escoltado por ninguém, senti uma liberdade que não havia previsto. Não havia expectativas para administrar, nem tensões familiares para lidar, nem performance necessária. As únicas pessoas assistindo eram aquelas que realmente nos amavam exatamente pelo que éramos. Nosso amigo Marcos oficiou, começando com palavras que ainda ressoam: estamos reunidos aqui hoje não porque a tradição exige, mas porque o amor nos convidou. Beth e Jordan escolheram cada um de vocês para testemunhar este momento porque vocês os veem claramente e os amam autenticamente. Trocamos votos escritos à mão. Jordan prometeu apoiar meus sonhos mesmo quando eles mudassem, criar um lar onde a criatividade fosse valorizada e me escolher todos os dias. Prometi estar ao seu lado nos sucessos e nos fracassos, lembrar que nosso relacionamento era mais importante do que qualquer validação externa e construir uma vida baseada em nossos valores, e não nas expectativas dos outros. Os anéis que trocamos eram alianças simples, a minha com um pequeno diamante incrustado que refletiu a luz quando Jordan o colocou no meu dedo. Com este anel, reconheço a beleza da sua independência e o dom da sua parceria, disse ele, palavras que havíamos escrito juntos. Após a curta cerimônia, fomos todos a um restaurante próximo, onde eu havia reservado uma sala de jantar privativa.
Havia flores nas mesas e um pequeno bolo, mas nada muito elaborado. Jantamos em família, passando pratos e servindo vinho uns aos outros. A mãe de Jordan fez um brinde que fez todos chorarem, falando sobre como ela sempre esperou que seu filho encontrasse alguém que apreciasse sua gentileza. Nossos amigos prepararam uma surpresa, criaram um livro onde cada pessoa escreveu seus desejos para o nosso casamento e incluiu uma foto que representava o nosso relacionamento. Foi mais significativo do que qualquer presente caro poderia ter sido. À medida que a noite caía, o pai de Jordan me puxou de lado. Quero que você saiba, disse-lhe baixinho, que Marta e eu entendemos porque seus pais não estão aqui. Jordan nos contou um pouco, só o suficiente. E quero que você saiba que agora você também é nossa filha, se quiser. Eu não tinha percebido o quanto precisava ouvir aquelas palavras até que elas me trouxeram lágrimas aos olhos. Obrigada, consegui dizer. Isso significa tudo. Não tínhamos planejado uma lua de mel tradicional. Em vez disso, organizamos uma viagem fotográfica de 2 semanas por pequenas cidades em Michigan, Wisconsin e Minnesota. Foi trabalho combinado com prazer, Jordan fotografando para seu projeto em andamento, enquanto nos hospedávamos em charmosas pousadas e explorávamos lugares que nenhum de nós tinha visto antes. Em uma pequena cidade no norte de Michigan, encontramos um faroleiro que nos deixou subir ao topo depois do expediente para assistir ao pôr do sol. Em Wisconsin, descobrimos uma fazenda de queijos familiar onde passamos uma tarde aprendendo a fazer coalhada. Em Minnesota, andamos de caiaque em um lago tão cristalino que podíamos ver os peixes nadando abaixo de nós. Durante toda a viagem, evitamos chamar aquilo de lua de mel para as pessoas que conhecíamos. Era o nosso segredo, esse novo status, e mantê-lo entre nós era algo íntimo e especial. Em cada cidade, Jordan tirava uma foto das nossas mãos com as novas alianças, construindo uma coleção de imagens que marcaram o início do nosso casamento. Quando voltamos para Chicago, nos adaptamos à vida de casados sem grandes mudanças aparentes. Não anunciamos nosso casamento nas redes sociais nem enviamos cartões. Nossos amigos que compareceram ao casamento respeitaram nossa privacidade. No trabalho, eu ainda usava meu nome de solteira profissionalmente. Era nossa alegria particular, esse compromisso que tínhamos assumido um com o outro. A única mudança visível era o anel na minha mão esquerda, que eu usava com orgulho em Chicago, mas guardava no bolso sempre que visitávamos Boston. A decepção não me incomodava. Parecia um limite, uma forma de proteger algo precioso de pessoas que não entenderiam seu valor. Durante 6 meses, nosso casamento foi um segredo nosso, conhecido apenas por aqueles que o testemunharam e por alguns amigos próximos em quem confiávamos. Durante as ligações semanais com minha mãe, eu desviava perguntas sobre meu status de relacionamento com comentários vagos sobre estar focada no trabalho. Durante uma ligação, ela suspirou profundamente. Sabe, Beth, mulheres da sua idade não podem se dar ao luxo de ser tão exigentes. As boas se casam cedo. Silenciei o telefone para rir antes de responder. Estou feliz com minhas escolhas, mãe. Jordan e eu criamos rotinas e tradições que nos uniam. Cafés da manhã de domingo no nosso café favorito, encontros românticos mensais na sinfonia, noites de verão cuidando do nosso pequeno jardim na varanda. Discutíamos sobre as técnicas de carregamento da máquina de lavar louça e chegávamos a um acordo sobre as configurações do termostato. Aprendemos os ritmos da vida juntos, tudo sem a validação externa ou as críticas da minha família. Foi o período mais tranquilo da minha vida. Até o dia em que Alex me ligou para contar que estava noivo, e nosso segredo se tornou muito mais difícil de guardar. O nome dela é Sofia Whitman, Alex me disse, sua voz revelando mais entusiasmo do que eu ouvia dele há anos. O escritório do meu pai cuida dos assuntos jurídicos da família dela. Nos conhecemos no Prescott Charity Gala no outono passado. Os Whitman eram exatamente o tipo de família com a qual meus pais sempre quiseram que nos conectássemos, rica, credenciais sociais impecáveis, as escolas e os clubes certos. Eu praticamente conseguia ouvir o triunfo da minha mãe pelo telefone. Que ótimo, Alex, eu disse, genuinamente feliz pelo meu irmão, apesar das minhas dúvidas sobre as circunstâncias. Você parece muito feliz. Sou sim. Você vai gostar dela, Beth. Ela também tem alguma formação artística. A família dela tem aquela galeria na rua Nevuri. Eu conheci a galeria, extremamente exclusiva, especializada em investimentos seguros em vez de artistas emergentes, mas apreciei a tentativa de Alex de encontrar um ponto em comum.
Quando é o grande dia? Perguntei. Junho que vem. Antes de entrarmos na festa, parei Jordan na rua. Lembre-se, eles não sabem que somos casados. Hoje à noite, você é só meu namorado. Jordan apertou minha mão. Vou te seguir, mas, Beth, você tem certeza de que é isso que quer? Eu não tinha certeza nenhuma, mas assenti mesmo assim. Só por esta noite, por favor. A festa foi exatamente como eu esperava: champanhe à vontade, conversas sobre casas de veraneio e internatos, e avaliações sutis do status e das conexões de todos. Minha mãe me deu um beijo no ar quando chegamos, seus olhos examinando Jordan rapidamente da cabeça aos pés. Beth, querida, você parece saudável, seu elogio padrão. E este deve ser o Jordan. Que simpático. Ela estendeu a mão para ele apertar, mas sua atenção já estava se voltando para os convidados que considerava mais importantes. Meu pai me cumprimentou distraidamente antes de ser puxado para uma conversa sobre assinaturas de golfe. Apresentei Jordan, Alex e Sofia. Meu irmão pareceu genuinamente feliz em conhecê-lo, fazendo perguntas sobre seu trabalho fotográfico. Sofia era educada, mas reservada, e seu sorriso ensaiado nunca alcançava seus olhos. À medida que a noite avançava, notei minha mãe afastando certos convidados, principalmente os pais de solteiros cobiçados. Ela apresentou Jordan como a amiga da Beth, em vez de sua parceira. Durante o jantar, ela nos sentou na outra ponta da mesa, longe da família. O primeiro confronto direto aconteceu durante a sobremesa, quando minha tia Diane se inclinou sobre a mesa. Então, Beth, quando é que vamos ver você se estabelecendo? Você não está ficando mais jovem, sabia? Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. A Beth está focada na carreira agora, Diane. Nem todo mundo segue o caminho tradicional. Suas palavras pareciam de apoio à primeira vista, mas seu tom deixava claro que se tratava de uma deficiência pela qual ela se desculpava, não uma escolha que respeitasse. Mais tarde, enquanto os convidados se misturavam com os drinks após o jantar, minha mãe me encurralou perto do banheiro feminino. O Jordan parece legal, mas, sinceramente, Beth, isso vai mesmo dar em alguma coisa? O filho dos Henderson, James, está aqui esta noite. Ele acabou de se tornar sócio do escritório dele. Você não prefere que eu a apresente? Mãe, eu estou com o Jordan. Nós moramos juntos. É sério. Ela suspirou. Morar juntos não é a mesma coisa que construir um futuro. Veja o Alex e a Sofia. Eles são um casal de verdade. Os Whitman entendem a importância dos laços familiares. À medida que a data do casamento se aproximava, a pressão aumentava. O bate-papo em grupo da família explodia com detalhes sobre provas de vestidos, planejamento do chá de panela e preparativos para a despedida de solteiro. Minha mãe ligava semanalmente com atualizações e comentários velados sobre meu status de relacionamento. Os convites para casamento serão enviados na semana que vem, ela me informou em janeiro. Seu convite dirá ao Beth Walker e acompanhante. Se as coisas mudarem com Jordan antes disso, é só me avisar, e podemos nos ajustar. As coisas não vão mudar, mãe. Bem, nunca se sabe. Esses artistas podem ser tão imprevisíveis. Quando a primavera chegou, trazendo consigo uma enxurrada de eventos pré-casamento, Jordan e eu tivemos inúmeras conversas sobre como lidar com o casamento em si. Poderíamos simplesmente contar a eles, sugeriu Jordan certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda. Acabem logo com isso. Imaginei a reação da minha mãe, as acusações de mentira, a maneira como ela faria do nosso casamento uma questão dela. Ainda não, eu disse. Não com o casamento do Alex chegando. Isso criaria um drama que ofuscaria o dia deles. Jordan assentiu, sempre compreensivo. Então, vamos continuar brincando de namorado e namorada por enquanto. Só até depois do casamento. Com a aproximação de junho, voei para Boston 2 vezes para o chá de panela e para a prova dos vestidos das madrinhas. Cada visita era um exercício de autocontrole, enquanto eu respondia a pergunta sobre quando seria a minha vez e ouvia os comentários constantes da minha mãe sobre a minha aparência. Graças a Deus, os vestidos das madrinhas são mais leves, comentou ela durante uma das provas. Mas talvez seja melhor você controlar os carboidratos antes de junho. Mordi a língua, lembrando a mim mesma que era temporário.
Em breve, eu voltaria para Chicago, para a Jordânia, para a nossa vida real, onde tais comentários não tinham poder. A gota d'água veio durante a última ligação de planejamento antes do fim de semana do casamento. Coloquei você e o Jordan em quartos separados no resort, minha mãe me informou. Os Whitman são bem tradicionais, e como você está na festa de casamento, as aparências importam. Comecei a reclamar, mas ela continuou, é só por 2 noites, Beth. Com certeza você consegue, pelo bem do seu irmão. Concordei, cansada demais para lutar. Mas naquela noite, enquanto Jordan e eu fazíamos as malas para o fim de semana do casamento, senti um ressentimento crescente. Estávamos sendo forçados a voltar para caixas que não cabiam mais, fingindo ser menos do que éramos para agradar pessoas que nunca tentaram nos entender. Você está bem? Jordan perguntou, notando o meu silêncio. Não, admiti. Mas ficarei quando este fim de semana acabar. Eu não sabia então o quão verdadeiras aquelas palavras se provariam ou como o fim de semana forçaria um acerto de contas que eu vim evitando há anos. Chegamos ao Berkshire Resort na tarde de quinta-feira, véspera do jantar de ensaio. A propriedade era deslumbrante, com jardins bem cuidados que se estendiam até as montanhas ao longe. Carros luxuosos enfileiravam-se na entrada circular enquanto os hóspedes faziam o check-in, muitos se cumprimentando como velhos amigos. O recepcionista nos entregou cartões-chave separados com um sorriso discreto. Senhorita Walker, vocês estão na ala leste com os convidados. Senhor Palmer, vocês estão na ala oeste com os outros hóspedes. Jordan apertou minha mão de forma tranquilizadora enquanto nos separávamos no saguão. Encontrei meu quarto facilmente, uma suíte espaçosa com uma cesta de boas-vindas contendo champanhe, produtos de banho de grife e um bilhete escrito à mão por Sofia me agradecendo por ter participado daquele dia especial. O gesto pareceu genuíno, me fazendo pensar em quanto da extravagância do casamento foi ideia de Sofia e em quanto foi orquestrada por minha mãe e pela senhora Whitman. Eu tinha acabado de desfazer as malas quando meu telefone tocou. Beth, querida, a voz da minha mãe ecoou pelo alto-falante. Vamos nos encontrar para uns drinks no terraço em 30 minutos. Vista algo apropriado, por favor. O fotógrafo está tirando fotos casuais da família. Escolhi um vestido azul que sabia que minha mãe aprovaria, apliquei uma maquiagem caprichada e fui para o terraço. Jordan já estava lá, bonito, mas um pouco desconfortável, de blazer e calça chino, conversando com uma das amigas de faculdade de Alex. Meu pai me viu primeiro, erguendo seu uísque em cumprimento, mas continuando a conversar com o Sr. Whitman. Minha mãe entrou imediatamente, avaliando minha aparência com um olhar crítico. O vestido está lindo, Beth, mas talvez você queira dar uma melhorada no cabelo para amanhã. A cabeleireira da Sofia pode ajudar. O jantar em família naquela noite foi realizado em uma sala de jantar privativa no restaurante mais exclusivo do resort. Os cartões de lugar organizaram os casais juntos, exceto Jordan e eu. Eu estava sentado entre o irmão de Sofia e uma tia-avó idosa, enquanto Jordan foi colocado na outra ponta da mesa com os colegas de faculdade de Sofia. Durante a refeição, a conversa girou em torno de marcadores de status, propriedades de férias compradas recentemente, filhos aceitos em escolas de prestígio, promoções corporativas recebidas. Quando alguém educadamente perguntou a Jordan sobre seu trabalho, minha mãe rapidamente mudou de assunto antes que ele pudesse responder completamente. Jordan é fotógrafo, disse ela, como se resumisse algo um tanto desagradável. Beth, você ouviu que o marido da prima Jennifer acabou de ser nomeado diretor administrativo da empresa de investimentos dele? Depois do jantar, Alex me puxou de lado. Está tudo bem, Beth. Você parece tensa. Por um momento, pensei em confiar nele, contar sobre meu casamento e meu medo do fim de semana que se aproximava. Mas ele parecia tão feliz, tão entretido na comemoração, que não consegui me obrigar a complicar sua alegria. Só cansada da viagem, menti. Está tudo lindo, Alex. Sofia parece maravilhosa. Ele sorriu, com uma expressão genuína de carinho. Ela é. Acho que você vai conhecê-la melhor neste fim de semana. Ela não é como a mamãe e as amigas, eu prometo. O jantar de ensaio na noite seguinte foi realizado sob uma tenda à beira do lago do resort. Luzes de corda cintilavam no teto enquanto os garçons serviam bandejas de champanhe e canapés. Eu estava com as outras madrinhas,
todas amigas de Sofia do internato e da faculdade, me sentindo uma estranha, apesar de ser irmã do noivo. Jordan conseguiu chegar até mim e me entregou uma. Você está com aquele nervosismo pré-casamento? Perguntei. Não, não por causa da Sofia, ele hesitou. É por você, na verdade. Eu queria pedir desculpas. Desculpas pelo quê? Por nunca ter te defendido com a mamãe e o papai. Eu sempre soube que eles são mais duros com você, que não veem o quão incrível você é. Ele olhou para a água. Eu me beneficiei de ser o favorito e nunca fiz nada para mudar a dinâmica. Fiquei em silêncio, atordoado. Depois de anos me sentindo invisível na minha família, ouvir meu irmão reconhecer a verdade foi avassalador. Eu te admiro, Beth, continuou ele. Você construiu sua vida nos seus próprios termos. Eu segui o modelo que eles criaram para mim. Ele deu uma risadinha. Não me entenda mal, eu amo a Sofia, mas às vezes me pergunto que escolhas eu teria feito sem a influência deles. Obrigada por dizer isso, consegui finalmente dizer. Significa muito. Nos abraçamos, um raro momento de conexão genuína entre nós. Enquanto caminhávamos de volta para a festa, senti um peso se aliviar um pouco, sabendo que tinha pelo menos um aliado na minha família. A manhã do casamento chegou com um clima perfeito e uma onda de atividades. Cheguei à suíte de Sofia às 9 horas para fazer cabelo e maquiagem, preparada para horas de maquiagem e poses. As outras madrinhas já estavam na metade das garrafas de champanhe, trocando histórias sobre as noites agitadas com Sofia na faculdade. Sentei-me em silêncio enquanto um cabeleireiro transformava meu cabelo em um coque elaborado e uma maquiadora aplicava camadas de produtos no meu rosto. Minha mãe aparecia periodicamente para supervisionar o processo, sugerindo à cabeleireira que adicionasse um pouco mais de volume e pedindo à maquiadora que eu fizesse algo a respeito daquelas olheiras. Quando estávamos vestidas com os vestidos rosa claro que havíamos escolhido, eu mal me reconheci no espelho. Eu parecia a versão de mim que minha mãe sempre quis, elegante, convencional, indistinguível das outras mulheres presentes. A cerimônia em si foi elaboradamente coreografada. Desci pelo corredor de braço dado com um dos padrinhos de casamento de Alex, um amigo advogado de Harvard, que me sussurrou dicas sobre ações enquanto caminhávamos. Permaneci obedientemente em pé durante toda a longa cerimônia, com leituras de Shakespeare e um quarteto de cordas tocando trechos clássicos. Quando o ministro declarou Alex e Sofia marido e mulher, cruzei o olhar com Jordan na plateia. Ele me lançou um sorriso discreto e reservado que me lembrou do nosso próprio dia de casamento, tão diferente deste espetáculo, mas infinitamente mais significativo para nós. O coquetel se estendeu por quase 2 horas, enquanto os fotógrafos organizavam grupo após grupo para retratos formais. Minhas bochechas doíam de tanto sorrir enquanto minha mãe orientava as várias configurações dos membros da família, sempre com ajustes cruciais na minha postura ou posição. Vire-se um pouco para a direita, Beth. Fica mais bonito para o seu corpo. Quando os convidados finalmente foram conduzidos à tenda de recepção, o sol já estava se pondo sobre as montanhas. Jordan me encontrou na entrada, oferecendo o braço. Você está linda, disse-lhe baixinho. Mas sinto sua falta em tudo isso. Eu também, sussurrei de volta. Nossa mesa era previsivelmente distante da mesa principal, com parentes distantes e sócios comerciais dos pais de Sofia. Enquanto o jantar era servido, observei meu irmão e sua nova esposa receberem brindes e votos de felicidades, cercados por pessoas que reforçavam seu lugar na sociedade. O álcool fluía livremente à medida que a noite avançava, afrouxando inibições e aguçando a língua. Minha mãe circulava entre os convidados como uma rainha benevolente, aceitando elogios pelo casamento perfeito que havia orquestrado. Meu pai estava sentado com seus colegas de trabalho, já discutindo potenciais oportunidades com as conexões dos Whitman. Foi durante a sobremesa que as coisas começaram a desandar. Minha tia Diane, encorajada por várias taças de vinho, inclinou-se sobre a mesa em direção a Jordan. Então, você é o novo namorado da Beth. Ela já teve vários, sabia? Nunca parece durar. Jordan ergueu uma sobrancelha, mas permaneceu educado. Na verdade, Beth e eu estamos juntos há algum tempo. Bem, não fique tão à vontade, ela respondeu com uma risada. As mulheres Walker são notoriamente exigentes. Quando você acha que as entendeu, elas mudam de ideia. Senti o rosto corar, mas mantive a compostura.
Jordan colocou a mão sobre a minha por baixo da mesa, um gesto silencioso de apoio. Enquanto o café era servido, minha prima Melissa parou na nossa mesa, com um anel de noivado de diamante em destaque. Que casamento lindo, disse ela, efusivamente. Me deixa ainda mais animada para o meu na próxima primavera. Ela se virou para mim com falsa simpatia. Não se preocupe, Beth. Sua vez vai chegar. Alguns homens preferem mulheres com carreira hoje em dia. Cada comentário se somava ao anterior, criando uma pressão que crescia ao longo da noite. Quando a dança começou, Jordan e eu fomos para a pista, encontrando um refúgio momentâneo nos braços um do outro. Podemos ir embora se você quiser, ele murmurou contra meu cabelo. Logo, prometi. Depois do corte do bolo. Não quero fazer uma cena. Mas a cena nos encontrou de qualquer maneira, num momento que eu não poderia ter previsto, mas que vinha construindo há anos. O bolo de casamento tinha 6 andares de altura, uma obra-prima de fondant branco e flores de açúcar que deve ter custado mais do que todo o nosso casamento. Alex e Sofia realizaram o tradicional corte do bolo, servindo-se de pequenos pedaços enquanto os fotógrafos registravam cada momento. Enquanto os garçons distribuíam as fatias aos convidados, minha mãe reuniu nossa família mais próxima perto da mesa principal, com uma taça de champanhe na mão. Um momento, por favor, ela chamou, sua voz ecoando pelas mesas próximas. Quero propor outro brinde ao Alex e à Sofia. Os convidados se viraram atentamente enquanto ela erguia a taça. Jordan e eu ficamos na extremidade do grupo familiar, com a mão dele apoiada na minha lombar, me apoiando. Hoje foi tudo o que uma mãe poderia sonhar para o seu filho, começou ela, com os olhos brilhando de genuína emoção. O casamento do seu irmão foi impecável, continuou, virando-se para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. O local perfeito, o casal perfeito, a união perfeita das famílias. Ouviu-se um murmúrio de concordância entre os convidados ao redor. Meu pai assentiu orgulhosamente, com o braço em volta dos ombros de Alex. Quando será a sua vez, Beth? Perguntou minha mãe, com a voz clara no silêncio repentino. Você não está ficando mais jovem, sabia? Vários parentes riram, uma onda de diversão à minha custa que me pareceu familiar demais. Tia Diane assentiu vigorosamente, o vinho espirrando em sua taça. Que pena, continuou minha mãe, seu tom mudando para um de preocupação performática. Tanto potencial, mas você está se tornando apenas sobras para os homens que ainda estão disponíveis na sua idade. Mais risadas, agora mais altas. Senti Jordan enrijecer ao meu lado, vi a expressão de Alex mudar de comemoração para desconforto. Sofia olhou para o prato, claramente envergonhada pelo comportamento da minha mãe. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Anos de menosprezo, de críticas sutis e não tão sutis, de ser tratada como a decepção da família, tudo condensado em perfeita clareza. Eu estava farta de proteger minha mãe das consequências de suas ações. Cansada de esconder minha felicidade para evitar sua desaprovação. Sorri, não um sorriso ensaiado que exibi durante todo o fim de semana, mas uma expressão genuína da liberdade que senti de repente. Já aconteceu, disse eu, com a voz calma, mas carregada. 8 meses atrás, na verdade. Você só não foi convidado. A sala inteira ficou em silêncio. A taça de champanhe da minha mãe congelou a meio caminho dos lábios, seus olhos se arregalando em confusão. Do que você está falando, Beth? Ela perguntou, com uma risada nervosa escapando. Não seja ridícula. Peguei a mão de Jordan e entrelacei nossos dedos. Jordan e eu nos casamos em setembro passado. Uma pequena cerimônia à beira do lago em Chicago, com pessoas que nos amam e nos apoiam exatamente como somos. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Meu pai pousou a bebida, olhando-me atentamente pelo que pareceu ser a primeira vez em anos. Você se casou sem nos avisar? A voz da minha mãe se elevou bruscamente. Como pôde fazer algo tão egoísta, tão desrespeitoso com esta família? Não era sobre você, mãe, respondi calmamente. Era sobre criarmos um casamento que refletisse nossos valores, não um casamento que refletisse seu status. Tia Diane ofegou audivelmente. Vários primos trocaram olhares, claramente saboreando o drama. Para minha surpresa, Alex deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre mim e nossa mãe. Parabéns, Beth, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. E Jordan?
Bem-vindo à família, oficialmente. Ele estendeu a mão para Jordan, que a apertou com gratidão. Você sabia disso? Perguntou minha mãe Alex. Não, o que as pessoas pensam sempre importou mais para você do que o que eu sinto, eu disse baixinho. Foi exatamente por isso que fizemos a escolha que fizemos. A tensão no ar era palpável. Os convidados nas mesas próximas fingiam não ouvir, esforçando-se para captar cada palavra. Minha mãe olhou ao redor, subitamente consciente de que a plateia estava observando sua reação. Discutiremos isso em particular, disse ela, com firmeza. Este não é o momento nem o lugar. Concordo, respondi. Hoje é o dia do Alex e da Sofia. Peço desculpas pela interrupção. Virei-me para meu irmão e sua nova esposa. Seu casamento está lindo. Desejo a vocês dois toda a felicidade. A sinceridade na minha voz era inconfundível. Jordan e eu nos afastamos do círculo familiar, preparados para voltar à celebração e deixar o momento passar. Mas minha mãe não tinha terminado. Como você ousa, sibilou ela, nos seguindo a alguns passos dos outros. Depois de tudo que fizemos por vocês, as oportunidades, as conexões, e é assim que vocês nos retribuem, fugindo com. Meu marido, respondi firmemente, é um homem talentoso e gentil que me apoia completamente. Você sempre foi egoísta, Beth, sempre colocando seus próprios desejos acima das obrigações familiares, mas isso é o máximo. Jordan falou então, com a voz gentil, mas firme. Senhora Walker, eu amo muito sua filha. Espero que um dia a senhora consiga superar sua decepção e reconhecer a pessoa extraordinária que ela é. Minha mãe recuou como se tivesse levado um tapa. Antes que pudesse responder, meu pai apareceu ao seu lado, colocando a mão em seu braço para contê-la. Catherine, aqui não. Ele olhou para mim, com uma mistura complexa de emoções cruzando seu rosto. Conversamos amanhã, antes de você ir embora. Assenti, grata pela intervenção. Amanhã. Jordan e eu nos afastamos da mesa do bolo, cientes dos olhares curiosos que nos seguiam. Quando chegamos à beira da pista de dança, percebi que não tinha interesse em permanecer na recepção, fingindo que tudo estava normal. Acho que está na hora de ir, disse a Jordan. Tem certeza? Completamente. Saímos discretamente, retornando aos nossos quartos separados para recolher nossos pertences. Tínhamos um voo marcado para a manhã seguinte, mas mandei uma mensagem para meu pai avisando que o encontraríamos para o café da manhã antes de partir. Ao sairmos do resort em nosso carro alugado, eu me sentia mais leve do que me sentia há anos. Meu telefone vibrou com mensagens de texto de familiares, desde a indignada tia Diane, como você pôde envergonhar sua mãe desse jeito, até o apoio do meu primo Mark, já era hora de alguém enfrentar a tia Catherine. Parabéns pelo casamento. Alex enviou uma mensagem simples, amo você, mana. Conversamos em breve. Jordan e eu nos hospedamos em uma pequena pousada em uma cidade próxima, finalmente podendo dividir um quarto como o casal que éramos. Deitados na cama naquela noite, aninhei-me ao lado dele, processando os acontecimentos daquela noite. Você está bem? Perguntou ele, acariciando meu cabelo. Mais do que bem, respondi. Sinto que finalmente consigo respirar. O voo de volta para Chicago no dia seguinte foi tranquilo, nós dois processando os acontecimentos do fim de semana. O café da manhã com meu pai tinha sido breve e desconfortável. Ele alternava entre parabéns constrangedores e reprimendas gentis por não os termos incluído no nosso casamento. Minha mãe se recusou a se juntar a nós, alegando enxaqueca. Ela vai se recuperar, disse meu pai sem muita convicção. Ela só precisa de tempo. Eu não tinha certeza se acreditava nele, mas fiquei surpreso ao descobrir que a aprovação da minha mãe não parecia mais tão importante quanto antes. A revelação me deixou mais leve e um pouco desorientado, como se eu tivesse descido de um carrossel que eu não tinha percebido que estava percorrendo. Nosso apartamento nos recebeu de volta com seu conforto familiar, tão diferente do resort opulento, porém impessoal. Enquanto desfazíamos as malas, encontrei o vestido de madrinha no fundo da minha mala, uma lembrança do drama do fim de semana. O que devo fazer com isso? Perguntei a Jordan, segurando a peça rosa claro. Ele pensou por um momento. O que você achar melhor. Guarde, doe, use como fantasia de Halloween.
Eu rii, em seguida, doei-o cuidadosamente de volta para a sacola. Decido depois. Agora, só quero aproveitar a casa, ser nós mesmos. O resultado inicial foi tão difícil quanto eu esperava. Minha mãe não ligou na semana seguinte, interrompendo nossa rotina pela primeira vez em anos. Meu pai enviou um breve e-mail pedindo paciência enquanto processavam tudo. Alex ligou assim que voltou da lua de mel, expressando apoio genuíno, mas também admitindo que nossos pais estavam sofrendo com o que consideravam uma rejeição. A mamãe vive dizendo que não entende por que você os excluiu de um dia tão importante, explicou ele. O papai está mais magoado do que bravo. Acho, não tenho certeza se eles vão entender de verdade, respondi. Mas espero que um dia eles respeitem o fato de que a escolha foi nossa. Os pais de Jordan, por outro lado, ligaram imediatamente depois que contamos sobre o confronto. Vocês dois estão bem? Perguntou Marta, com preocupação evidente na voz. Parece que foi incrivelmente difícil. Estamos bem, assegurei. Na verdade, melhor do que bem. Parece que algo mudou, como se eu não correspondesse mais às expectativas deles. Você nunca precisou, disse ela gentilmente. Mas eu entendo como pode ser difícil quebrar padrões familiares. Estamos aqui se precisar de alguma coisa. Com o passar das semanas, comecei a estabelecer novos limites com minha família. Quando minha mãe finalmente ligou, quase um mês após o casamento, sua abordagem foi uma mistura de orgulho ferido e tentativa de manipulação. Suponho que você ache que já deixou claro o seu ponto, começou ela sem preâmbulos. Mas você já considerou como isso afetou seu pai? Ele está arrasado por não ter levado sua única filha ao altar. Em vez de ficar na defensiva, fiquei calma. Sinto muito que o papai esteja magoado. Não era nossa intenção. Mas nosso casamento refletiu nosso relacionamento e nossos valores. Não se tratava de excluir você, mas de incluir apenas aqueles que nos apoiaram incondicionalmente. E nós não te apoiamos, depois de tudo o que fizemos? Você apoiou a versão de mim que você queria que eu fosse, mãe, não quem eu realmente sou. A conversa terminou sem solução, mas me senti mais forte por ter falado a minha verdade sem raiva ou desculpas. Gradualmente, um novo padrão emergiu. Alguns familiares, como a tia Diane, mantiveram uma distância fria. Outros entraram em contato em particular com parabéns e perguntas sobre o dia do nosso casamento. Minha prima Jéssica, de quem eu nunca fui particularmente próxima, enviou um e-mail surpreendente. Admiro o que você fez, escreveu ela. Defender a si mesma e ao seu casamento. Há anos deixo minha mãe ditar minhas escolhas de vida, e ver você se libertar me fez reconsiderar algumas coisas. 3 meses após o casamento de Alex, Jordan e eu decidimos organizar uma pequena recepção em Chicago para aqueles que não tinham comparecido ao nosso casamento. Convidamos a família dele, nossos amigos e convidamos meus pais e meu irmão. Meu pai respondeu que eles compareceriam, um pequeno, mas significativo passo em direção à reconciliação. A recepção foi realizada no nosso restaurante favorito, o mesmo onde celebramos após a cerimônia. Mantivemos a simplicidade, boa comida, alguns brindes sinceros e nenhuma estrutura formal. Os pais de Jordan vieram de Michigan, trazendo biscoitos caseiros e um calor genuíno. Para minha surpresa, Alex e Sofia também compareceram, vindo passar o fim de semana. Não perderíamos, disse Alex, me abraçando forte. Além disso, quero conhecer melhor meu cunhado. Ele e Jordan se deram bem imediatamente, descobrindo um interesse em comum por câmeras vintage que os manteve em uma conversa intensa durante boa parte da noite. Meus pais chegaram tarde e saíram cedo, claramente desconfortáveis, mas se esforçando. Minha mãe conseguiu me parabenizar com um sorriso forçado e até trouxe um presente, uma moldura de prata que era exatamente o gosto dela e nada parecida com o meu. Foi um progresso imperfeito, mas ainda assim um progresso. Com o passar dos meses, meu relacionamento com Alex se aprofundou de maneiras que eu não esperava. Libertados dos nossos papéis familiares prescritos, começamos a nos descobrir como adultos, com nossas próprias vidas e perspectivas. Ele visitou Chicago 2 vezes naquele ano, uma com Sofia e outra sozinho, sempre hospedado comigo e com Jordan, em vez de ficar em um hotel. Durante sua visita solo, enquanto caminhávamos pela orla do lago, ele confessou: sempre invejei sua coragem, Beth, a maneira como você seguiu seu próprio caminho apesar da pressão.
Invejei sua facilidade, admiti, como você parecia se encaixar facilmente nas expectativas deles. Ele riu, um pouco pesaroso. Não foi tão fácil quanto pareceu. Só fiquei melhor em esconder as partes de mim que ele... Aprendemos a reconhecer quando velhos padrões familiares influenciavam nossas reações e a nos comunicar abertamente sobre nossas necessidades e medos. Sabe o que eu mais amo em nós? Jordan disse certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda, observando o pôr do sol. Nós nos escolhemos todos os dias, não por expectativas ou obrigações, mas porque queremos construir esta vida juntos. Um ano após o confronto no casamento de Alex, meu relacionamento com meus pais havia alcançado um novo equilíbrio, nem perfeito, nem sempre fácil, mas mais honesto do que nunca. Minha mãe começou a reconhecer, a contragosto, que minha vida em Chicago com Jordan era bem-sucedida em todos os aspectos, mesmo que não correspondesse à visão dela. Durante a primeira visita ao nosso apartamento, observei a admirar as obras de arte em nossas paredes, os livros em nossas estantes, o cuidado evidente que tínhamos dedicado à criação do nosso lar. Você se saiu muito bem, Beth, disse ela finalmente. Não foi um elogio efusivo, mas, vindo dela, foi significativo. Meu pai, com seu jeito discreto, progrediu mais. Durante a mesma visita, pediu a Jordan que lhe mostrasse alguns de seus trabalhos fotográficos, ouvindo com genuíno interesse enquanto Jordan explicava seus projetos atuais. Mais tarde, ele me puxou de lado. Ele é um bom homem, Beth. Entendo por que você o escolheu. A maior liberdade veio de não mais medir meu valor pela aprovação deles. Eu havia construído uma vida repleta de amor, criatividade, trabalho significativo e conexões genuínas. Se eles abraçavam essa vida plenamente ou não, isso não determinava mais minha felicidade. Olhando para trás, percebi que meu casamento secreto não foi apenas uma questão de evitar dramas familiares. Foi um ato de autodefinição, uma declaração de que eu viveria nos meus próprios termos. O confronto no casamento de Alex não foi a catástrofe que eu temia, mas sim o catalisador para a cura que já era esperada há muito tempo. Às vezes me pergunto se eu faria as mesmas escolhas novamente, sabendo o que sei agora. Talvez não. Talvez eu tivesse encontrado a coragem de incluir minha família no dia do nosso casamento, estabelecendo limites para o envolvimento deles em vez de excluí-los completamente. Mas não me arrependo do caminho que nos trouxe até aqui, a esta paz duramente conquistada. No final, aprendi que a verdadeira família, seja de sangue ou por escolha, é construída com base na aceitação e não na expectativa, que o amor que exige que você se diminua não é realmente amor, e que às vezes o maior ato de amor para consigo mesmo é parar de esconder quem você realmente é. Você já teve que enfrentar as expectativas da família para ser fiel a si mesmo? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que merece celebrar sua vida autêntica, cercado por pessoas que realmente o reconhecem. Obrigada por ouvir minha história, e lembre-se de que, às vezes, os começos mais bonitos vêm depois dos finais mais difíceis.